Imagina só, você está sozinho na floresta, esperando por uma noite tranquila. Mas, de repente, percebe que algo, ou alguém, está te observando. O que você faria? Eu sabia o que fazer, até que ele apareceu. Há não mais de uma semana, quem diria, me vi novamente tomando um caminho que já conhecia bem, mas que sempre me parecia novo. Decidi me aventurar numa trilha longínqua na floresta que ficava atrás da cidade onde eu cresci. Não era um lugar de fácil acesso, e as trilhas ali, por mais que despretensiosas, escondiam segredos que muitos nunca ousavam explorar. Eu morava numa cidadezinha minúscula, quase como um pontinho perdido no mapa, com algo em torno de 1000 pessoas. O tipo de cidade onde todos se conhecem, sabe? Onde até o padeiro sabe da vida de todo mundo e os boatos voam mais rápido que o vento. A cidade ficava bem longe das grandes metrópoles. O tipo de lugar onde você se sente isolado do mundo, mas ao mesmo tempo se sente parte de um todo que, por mais pequeno que fosse, te dava uma sensação de segurança. A floresta ao redor da cidade era plana, sem grandes montanhas ou colinas que se erguiam imponentes no horizonte. Mas havia uma beleza sutil nela, sabe? Como um poema que, à primeira vista, parece simples, mas que te toca mais profundamente conforme você vai se perdendo nas palavras. A floresta tinha um quê de mistério, com seus lagos e riachos que cortavam o solo como veias que transportam segredos esquecidos. Eu estava indo em direção a um desses rios. Já havia estado lá outras vezes, mas nunca para acampar. Não que tivesse medo, mas o lugar tinha algo de especial que eu preferia respeitar à distância. Dessa vez, porém, decidi que seria diferente. O céu estava limpo e a vontade de sair da rotina era maior do que qualquer razão. Meus passos estavam mais leves, como se o próprio ar da floresta me acolhesse. O caminho até o rio não era longo, talvez umas 3 horas de caminhada, sempre na direção do norte, como uma flecha apontada para o coração da natureza. À medida que eu avançava pela trilha, a quietude da floresta me envolvia como um manto pesado, mas acolhedor. Só o som dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento quebravam o silêncio quase palpável que dominava tudo. Eu não esperava encontrar ninguém. Afinal, a trilha não era nada convencional. Não havia placas ou sinalizações. Era só uma imensidão de árvores, onde até o eco parecia se perder nas sombras. Mas, a cerca de 45 minutos do meu destino, algo estranho aconteceu. Não estava sozinho. Quando me dei conta, um homem surgiu de entre as árvores. Eu e ele começamos a caminhar um em direção ao outro, sem perceber até quase esbarrarmos. Como se o destino tivesse brincado de nos colocar ali, naquele exato momento. Eu fiquei ali, parado, com a sensação de que aquilo não era certo. O homem, por sua vez, parecia ter a mesma impressão, como se o encontro fosse uma fatalidade da qual não se podia escapar. Ele tinha um olhar desconcertante, como se estivesse no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo em outro universo. Estávamos a poucos metros um do outro, mas parecia que os quilômetros de floresta entre nós eram infinitos. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele sorriu. Um sorriso nervoso, quase imperceptível, que logo se desfez. Sem dizer palavra alguma, ele deu meia volta e seguiu para o lado, afastando-se de mim. Eu continuei meu caminho, mas a cena ficou comigo. Algo na maneira como ele se foi, como se quisesse desaparecer nas árvores, me deu um arrepio. Não parecia um simples encontro de caminhantes, não mesmo. Eu olhei para trás enquanto caminhava mais adiante. De repente, percebi que o homem não estava mais andando. Ele estava correndo, correndo como se algo estivesse puxando para longe de mim, para longe de tudo. Não havia som, nem palavras, apenas o som da terra sendo esmagada sob seus pés apressados. Um calafrio percorreu minha espinha. O que ele estava tentando esconder? Ou quem ele estava tentando evitar? Eu não sabia, mas sabia que algo não estava certo. De qualquer maneira, eu segui. Deixei a sensação estranha para trás e fui até o rio.
Ali, não havia nada além de uma clareira tranquila, onde eu poderia descansar e, quem sabe, aproveitar a paz do lugar. Não era um acampamento formal, mas isso não me impediu. Eu simplesmente coloquei minha mochila no chão e, armando a barraca, procurei um bom local para fazer fogo. O céu estava começando a se despedir do dia, e o crepúsculo trouxe consigo aquele tom alaranjado que eu tanto gostava. Eu acendi uma fogueira improvisada, soltando estalos que ecoavam na quietude da floresta. A fumaça subia lenta, dançando com o vento. Eu sentia que o mundo lá fora não existia, que aquele espaço era meu, um pedaço de tempo roubado da rotina que eu tanto queria esquecer. O fogo queimava lentamente enquanto o céu se cobria de estrelas, como se o universo estivesse se abrindo em 1000 pedaços de luz. Eu queria ficar ali, esperando até que as estrelas se mostrassem no seu auge, observando a Via Láctea como quem observa um segredo. Eu sempre fui fascinado pelo céu. Às vezes, quando olhava para as estrelas, sentia que o mundo estava em suas mãos e que, de alguma forma, tudo fazia sentido. O tempo passou e eu fiquei ali, imerso na paz que a noite trazia. Mas, de repente, um som que cortou o ar. Um som distinto, que se espalhou pelas árvores como um sussurro. Passos. Lentos. Cuidadosos. Como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, mas ao mesmo tempo não conseguisse esconder sua presença. Eu me virei na direção do som, mas tudo que vi foi escuridão. O vento balançava as folhas, criando uma sinfonia quase inquietante. Os passos pararam, mas o som ainda estava ali. Algo não estava certo. Eu não via ninguém, mas sentia que alguém observava. Como um predador que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Minha respiração ficou mais pesada. Eu agarrei minha lanterna com mais força, e o som de minhas mãos tremendo ecoou na quietude. Com um movimento rápido, liguei a lanterna e iluminei a floresta. Nada. Nenhum sinal de vida, a não ser o som do vento e o farfalhar das folhas. A sensação de desconforto só aumentou. Eu gritei, tentando espantar a sensação que me apertava o peito. Tem alguém aí? Mas a resposta foi o silêncio. Um silêncio denso, como se o próprio mundo tivesse decidido parar para me observar. Respirei fundo e, com o coração acelerado, comecei a caminhar na direção do som. Talvez fosse um erro. Talvez fosse apenas um animal. Mas eu precisava ter certeza. Eu me movia com cuidado, como se estivesse pisando em ovos, mantendo a lanterna apontada para frente, esperando que qualquer movimento nas sombras me revelasse o que estava lá. Finalmente, cheguei a um ponto onde pensei ter ouvido o som. Olhei para a esquerda e, entre as árvores, vi algo. Não era um animal. Não era um vulto. Era ele, o homem. O mesmo homem que eu tinha encontrado mais cedo. Ele estava parado, a uns 6 metros de mim, imerso na escuridão. Mesmo com a luz da lanterna, ele permanecia imóvel, como uma estátua de pedra. Eu me senti paralisado. Não sabia o que fazer. Não sabia como reagir. Tudo parecia ter desacelerado, como se o tempo estivesse se esticando até se romper. No impulso, tentei não demonstrar medo e desviei a luz, como se fosse continuar a caminhada. Mas, em minha mente, eu sabia o que estava acontecendo. Ele estava me observando. Eu precisava sair dali, o mais rápido possível. Comecei a andar de volta para minha barraca, tentando parecer o mais calmo possível. Peguei minha mochila e, com um último olhar desconfortável, abandonei a barraca e a fogueira. Não queria mais estar ali. Corri em direção ao rio, sem olhar para trás, com os pés batendo no solo macio da floresta. Cada passo era mais rápido que o anterior, como se as árvores ao meu redor quisessem me prender. Mas, finalmente, cheguei a um lugar seguro, onde me escondi e fiquei acordado até o amanhecer, esperando que a luz do dia trouxesse de volta um pouco da normalidade. Eu não sabia se havia sido seguido. Não ouvi mais nada. Mas, ao amanhecer, senti uma certeza estranha.
como se o homem tivesse desaparecido da minha vida para sempre. Ou talvez fosse o contrário. Talvez ele tivesse se tornado parte de uma história que eu nunca conseguiria entender completamente. E, por mais que eu quisesse voltar para pegar minha barraca, algo dentro de mim dizia que seria melhor não voltar. Não, nunca mais.